Hoje vamos olhar para uma pequena faixa de água, mas uma com o poder de literalmente paralisar a economia mundial. Está a formar-se aqui uma crise global e as suas consequências podem de facto afetar-nos a todos. Imaginem só por um instante o que aconteceria se a torneira de energia mundial de repente fosse fechada. É exatamente este o risco que enfrentamos e o seu epicentro está num único e minúsculo ponto do planeta. Pois bem, é aqui que tudo acontece, no Estreito de Hormuz. Pensemos nisto como a grande artéria que liga os gigantes do petróleo do Golfo ao resto do mundo. A sua importância estratégica é imensa. 20%. Fiquem com este número na cabeça. É a fatia de todo o petróleo mundial que todos os dias passa por este corredor estreitíssimo. Qualquer problema aqui, e os preços dos combustíveis disparam em todo o lado. É quase instantâneo. E a grande vulnerabilidade é esta: no ponto mais apertado, a via navegável tem apenas 30 quilómetros de largura. Isto quer dizer que qualquer navio, por maior que seja, fica um alvo fácil para a artilharia iraniana na costa. E, atenção, esta luta não é de agora, nem pensar. Já lá vão mais de 500 anos. Desde o tempo do Império Português, que queria controlar as rotas das especiarias, até aos dias de hoje, as grandes potências mundiais sempre quiseram ter uma mão neste ponto estratégico. A lógica é simples. Quem controla Hormuz controla uma fatia gigante do comércio mundial. E agora? Chegamos aos dias de hoje em que todo este historial de conflitos resulta num impasse. Um impasse perigosíssimo. Basicamente, cada um dos lados põe na mesa exigências que o outro lado considera pura e simplesmente inaceitáveis. Vamos ver o que cada um quer. De um lado temos os Estados Unidos e Israel a exigir que o Irão pare com as suas ambições nucleares e com o programa de mísseis. Do outro lado, o que é que o Irão pede? Bem, nada mais nada menos que o controle total de Hormuz e que os militares americanos façam as malas e saiam da região. Como se pode ver, o fosso entre as duas posições é abismal. Claro que, para o Ocidente, isto soa um absurdo. Como disse o diplomata Gustavo de Aristegui, estas condições são um perfeito disparate. Na prática, seria uma declaração de guerra em termos legais. A ideia de entregar o controlo de uma rota marítima internacional a um só país, isso vai contra todas as regras do direito marítimo. Mas há sempre um mas, não é? Há outra forma de ver isto. Alguns analistas, como o professor Eduardo Irastorza, defendem que o Irão não está a tentar expandir-se. Pelo contrário, está a lutar pela sua própria soberania. Para eles, estas exigências são o mínimo dos mínimos para garantir que se conseguem defender no futuro. Ok, então temos um conflito regional. Mas o problema é que isto não fica por ali. Nem de perto, nem de longe. Este impasse está a mandar ondas de choque pelo mundo inteiro, a abanar as nossas economias e a nossa segurança. O que esta crise veio fazer foi deitar por terra uma ideia que tínhamos como garantida. Durante décadas, toda a gente partiu do princípio de que a Marinha Americana estava lá para garantir a liberdade de navegação nas grandes rotas. Pois, essa certeza acabou. E porquê? Porque o Irão não precisa de ganhar uma guerra naval à moda antiga. A estratégia deles é o que se chama de guerra assimétrica. O objetivo é muito mais subtil, mas igualmente eficaz. Não é fundar a frota americana, mas sim tornar a passagem por Hormuz tão perigosa, tão arriscada e tão cara para as seguradoras que ninguém quer passar por lá. Com o enxame de barcos rápidos, drones, mísseis na costa e minas, eles conseguem na prática fechar o estreito, sem nunca o declararem oficialmente. E as consequências disto? Bem, é um efeito dominó que pode ser devastador. Primeiro, o choque nos preços da energia, que faz disparar a inflação para todo o resto. Logo a seguir, as cadeias de abastecimento globais, que já são frágeis, entram em colapso. E talvez o mais grave a longo prazo, a confiança no Golfo, como uma zona estável da economia mundial, essa fica completamente destruída. Ora, numa crise desta dimensão, há sempre quem ganhe e quem perca. E este realinhamento geopolítico está a criar alguns vencedores e vencidos bastante surpreendentes. Então, quem é que ganha com isto tudo? Bom, a Rússia, por exemplo, vê os preços do petróleo a subir, o que é ótimo para os seus cofres, e ainda por cima distrai a atenção do Ocidente da Ucrânia. A China também, que observa de camarote a credibilidade dos Estados Unidos a ser abalada. E quem perde? A Europa, em primeiro lugar, que arrisca uma crise económica brutal, as monarquias do Golfo, que de repente percebem que o seu estatuto de Porto Seguro não era assim tão seguro, e, claro, os próprios países em conflito, como o Irão, que enfrentam uma destruição gigantesca. E como se tudo isto não bastasse, há mais um fator a complicar o cenário: a China. Os Estados Unidos já ameaçaram Pequim com tarifas de 50% se ficar provado que estão a fornecer armas ao Irão. Se isto avançar, abre-se uma frente completamente nova na guerra económica, ligando os dois maiores focos de tensão do mundo neste momento. Então, a pergunta que todos fazem: como é que isto acaba? Como é que isto acaba?
Bem, os analistas apontam para 4 cenários principais. E cada um deles tem consequências muito, mas muito diferentes para todos nós. O primeiro cenário, talvez o mais otimista, é uma desescalada negociada. Haveria um alívio imediato, claro, mas a desconfiança ia continuar no ar. O segundo, uma intervenção militar para forçar a abertura do estreito, uma jogada de altíssimo risco com potencial para uma guerra total. Terceiro cenário, há um cessar-fogo, mas o Irão fica com o controle de Hormuz. Resultado, preços da energia permanentemente mais altos. E por fim, o quarto cenário, que muitos dizem ser o mais provável se ninguém ceder, uma longa guerra de desgaste. E isso significaria anos de sofrimento económico para o mundo inteiro. Isto tudo leva-nos a uma reflexão final, não é? O facto de uma pequena passagem de água, com apenas 30 quilómetros, poder pôr o mundo inteiro de joelhos, o que é que isto nos diz sobre a fragilidade do nosso sistema global? Fica a ideia de que a nossa prosperidade, que parece tão sólida, está na verdade assente em fios muito, muito finos. E quando um deles se quebra, o choque é sentido por todos.